Pai do Senhor querido, que Deus possa abençoar a sua vida no dia de hoje. Eu quero deixar uma palavra do céu para você, para a tua meditação. Livro do Êxodo, capítulo 24, a partir do verso 14 diz assim: E disse aos anciões, esperai-nos aqui, até que voltemos a vós. Eis que Arão e Ur estão convosco. Qualquer que tiver alguma questão virá a eles para que julgue os vossos pleitos. E Moisés subiu ao monte, e este foi totalmente coberto pela nuvem. E a glória do Senhor, Jeová, desceu sobre o monte Sinai, que ficou coberto pela nuvem durante 6 dias. E o Senhor chamou a Moisés no 7º dia, do meio da nuvem. E a aparência da glória do Senhor Jeová era um fogo devorador sobre o cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Então Moisés entrou no meio da nuvem sobre o cume do monte. E Moisés esteve ali no monte durante 40 dias e 40 noites. Que palavra extraordinária, querido. Quando eu leio essa passagem, o meu coração salta de alegria. Porque quando eu li esse texto, o Senhor me apresentou 3 lições importantes. 3 lições muito importantes para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual e para que nós venhamos ter sucesso na nossa chamada e no nosso ministério. Observe que Moisés está subindo o monte porque Deus vai revelar algo para ele. Deus vai entregar a lei, as tábuas do mandamento. Mas além disso, Deus vai entregar a revelação do tabernáculo para que através de Bezaliel, que será o construtor, para que através desse tabernáculo ele iria habitar e andar no meio do seu povo. Pois bem, a primeira lição que eu aprendo é o seguinte: Moisés está no cume do monte, no capítulo 24. Moisés está no lugar mais alto do monte, mas nem sempre foi assim. Quando ele começa a sua chamada no capítulo 3 de Êxodo, ele está no pé do monte. Ele está no início, ali no pé do monte onde dá a sua chamada. E qual é a primeira revelação? Querido, nunca queira começar de cima. Nunca queira crescer usando os teus próprios meios, usando os teus próprios recursos, usando métodos ilícitos para ganhar credibilidade, fama e sucesso. Nunca queira subir puxando o tapete de ninguém. Moisés começou no pé do monte, foi andando, passou pelo meio até chegar no cume. E essa é a nossa trajetória, querido. Começamos de baixo, começamos no início, deixamos Deus nos direcionar. Começamos no pé do monte, chegamos no meio até chegar no cume. E o que é chegar no cume do monte, evangelista Rafael? Chegar no cume do monte é ter um ministério de excelência. E para ter um ministério de excelência, eu tenho que começar de baixo, ter a humildade de saber o meu momento e de saber a hora certa, de saber esperar o tempo de Deus na minha vida. Então essa é a primeira revelação que eu tenho para você. Começa de baixo, seja humilde, espera. Deixa Deus te direcionar. A segunda revelação, a segunda lição que eu aprendo aqui é sobre a perseverança. Moisés está no monte há 6 dias e nada acontece. Moisés está no monte na expectativa da manifestação de Deus. Assim como talvez você esteja. Talvez você esteja envolvido numa grande expectativa de Deus para você. Talvez você esteja esperando algo. E as circunstâncias em que te rodeia, as coisas que têm acontecido tendem a te desanimar. Moisés poderia descer do monte dizendo: nada aconteceu, eu vou descer, já estou aqui 6 dias. E de repente você está querendo descer do monte, querido. De repente você está querendo descer porque nada acontece. De repente você está querendo descer porque nada funciona. De repente você está querendo descer porque as suas necessidades e as suas perspectivas não foram supridas ainda. Mas Deus está dizendo para você: ei, espera, persevera, calma.
Porque quando você menos pensar, a glória de Deus vai descer sobre o monte e ele vai se manifestar para você. Então não desça. Mas, evangelista, o que significa descer do monte? Quando eu digo descer do monte, espiritualmente falando, estou dizendo, não se afaste da igreja, não retroceda, querido, não desanima, não entrega os pontos, não volta para trás, não pula do barco. Espera mais um pouquinho. Moisés esperou 6 dias, mas no 7º dia a glória de Deus desceu. No 7º dia a nuvem cobriu o monte, a presença de Deus se manifestou naquele lugar. Mas ainda calma, ainda falta a 3ª lição, e essa é a mais importante de todas. Observe que Moisés está no monte, no ambiente da presença, aonde a nuvem de Deus estava, onde a glória de Deus estava. Moisés está no ambiente da glória, mas de repente Deus chama Moisés no meio da nuvem, para Moisés entrar na nuvem. Pai, Moisés entrar no meio da nuvem. Que revelação! Eu não entendi, evangelista. Sabe o que o Espírito Santo falava comigo quando eu li isso? Eu questionei e falei: Senhor, mas Moisés já está dentro da nuvem, já está no ambiente da presença, e de repente é necessário ele estar dentro, no meio da nuvem. Sabe o que o Senhor falou comigo? Deixa eu dizer para você agora. Quando Moisés entra no meio da nuvem, significa estar no centro da vontade de Deus. E o Senhor falava comigo: meu servo, não adianta só estar dentro da igreja, porque existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, no ambiente da presença, onde a presença de Deus se manifesta, como Moisés estava dentro da nuvem, mas faltava ele estar no meio da nuvem. E tem pessoa que está dentro da igreja, carregam a Bíblia, profetiza, entrega a revelação, mas falta ir para o meio. E ir para o meio é estar no centro da vontade de Deus. O segredo de tudo, do sucesso, da vitória, é você ir para o meio. E o Senhor está dizendo: ei, você já está dentro da nuvem, você já está no ambiente da presença, está na igreja. Mas assim como Moisés entrou no meio da nuvem, depois que ele entrou no meio da nuvem, a revelação desceu, a manifestação de Deus desceu, a glória de Deus desceu sobre a vida dele. O Senhor está dizendo para você: entra no meio da nuvem, entra na minha presença, viva na minha presença. No meio é estar no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus é viver na verdade, andar na verdade, falar na verdade, falar a verdade, viver em santidade, em obediência e em amor. Esse é o segredo, esse é o princípio. Começa de baixo. Seja perseverante e permaneça no meio, no centro da vontade de Deus, que aí sim você terá o ministério de sucesso. Recebe essa palavra? Tome posse em nome de Jesus.